Boa noite. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje falando, em primeiro lugar, o nosso agradecimento.
Um agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para um momento de estudo, de reflexão a respeito da doutrina espírita. E nesse instante nós não poderíamos deixar de fazer uma referência muito especial para a nossa casa, a Sociedade Espírita Caminho da Luz. Visualizando o salão, as cadeiras enfileiradas, as paredes brancas, as cortinas azuis, que tantas e tantas vezes nós já frequentamos. Um espaço onde compartilhamos tantas lembranças, tantos momentos felizes, um momento de vida social, de convívio, de comunidade, que agora, nesse momento em que estamos, enfrentamos uma situação diferente, mas nem por isso não podemos nos reunir. E, assim, em transporte pelo pensamento, eu convido a todos nós nesse momento para o momento da nossa prece. E para iniciarmos a prece, nós vamos nos transportar à nossa casa, Caminho da Luz. Fazemos assim um trabalho de respiração muito tranquila, muito consciente, inspirando profundo, aurindo pelas narinas os benefícios que estão sendo obtidos nesse momento, tranquilizando mente e coração e ativando o que há de melhor em cada um de nós. Estamos entrando em conexão com a espiritualidade superior, sentindo a presença amiga e amorosa dos benfeitores que nos abençoam, que nos protegem e que estão, nessa hora, derramando eflúvios de esperança, de saúde e de paz. Nesse momento, pelo pensamento dirigido, pela força da nossa vontade e fé, nos transportamos à nossa casa, ao caminho da luz. Em nome do nosso Pai, do Mestre Jesus, do Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual da nossa casa, nós pedimos a permissão para iniciar esse trabalho. Pedimos o auxílio, a fim de que possamos nos unir em mente e em coração, compreendendo os ensinos do Evangelho. Envolvidos assim pela paz que Jesus nos legou, temos a certeza da sua presença entre nós. Não estamos sozinhos. Nossos corações podem sentir nesse instante a paz. Estamos em paz. Muito obrigada e que assim seja. Para iniciarmos então essa nossa conversa de hoje, eu vou pedir a permissão para fazer a leitura de um trecho do capítulo 6, o qual foi a base do trabalho que nós vamos realizar nessa noite. O Consolador Prometido. Jesus diz assim para nós: se me amais, guardai os meus pensamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, porque não o vê e absolutamente ainda não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém,
O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo, tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Começamos então com essa introdução em que Jesus nos apresenta o Consolador prometido. Porque é a imagem do Consolador prometido, ela reporta diretamente para esse contexto em que nós estamos inseridos. O Espiritismo, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, que é a terceira revelação. E nós resolvemos então iniciarmos essa conversa com essa preleção, porque ela vai servir de base para o nosso trabalho. O título: Tempo de testemunho, hora de evoluir. O que significa essa expressão, tempo de testemunho? Que testemunho é esse? A qual evolução estamos nos referindo quando dizemos hora de evoluir? E considerando a importância de toda essa questão, nesse momento conturbado em que vivemos, como encontrar as forças necessárias para realizarmos o nosso testemunho rumo à evolução. Então, nós vamos comentar aqui o roteiro dessa nossa palestra. Nós vamos iniciar conversando um pouco a respeito do significado desse testemunho. O que realmente significa esse testemunho no contexto que estamos estudando, nesta hora de evolução. Depois nós vamos tentar trazer luz a como conseguir obter as forças necessárias para chegar a obter a força para esse testemunho. E é nesse instante, então, que nós vamos consultar o Evangelho, o ensino de Jesus. E, finalmente, nós vamos buscar encerrar essa nossa conversa incitando, convidando, exortando a um convite para que possamos todos, ainda essa noite, exercer esse testemunho rumo à nossa evolução, realizando, empreendendo uma ação concreta nesse sentido. Tempos de testemunho. Que tempos são esses? Vivendo agora, nesse ano de 2020, com todas essas questões que estão acontecendo no nosso entorno, a tal ponto de que nós, nesse instante, numa segunda-feira à noite, palestra, caminho da luz, e aqui estamos em nossas casas, diante de um monitor, assistindo, nos comunicando pelo meio da mídia, da tecnologia humana e do pensamento. Nós que já começamos a construir dentro dos nossos corações e nossas mentes o Evangelho de Jesus, nós que já começamos a conhecer as leis que regem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, as leis divinas, princípios que transcendem o tempo presente e que apontam para o futuro, porque são leis eternas. Enfim, nós que temos fé, uma fé raciocinada, precisamos dar o nosso testemunho nesse momento de dificuldade, que atinge a humanidade em nível planetário. O testemunho que aqui nós nos referimos é um testemunho simples, não é difícil a princípio. O testemunho
que é dado a cada dia. O testemunho que diz respeito a afirmar nossa fé por pequenas ações. Ações cotidianas, saudando os nossos vizinhos, sendo solidários em tantas e tantas situações que se apresentam no dia a dia. Ações singelas, pequenas ações, mas que somadas são o testemunho para muitos irmãos que a vida continua, de que há esperança no mundo e mais do que isso, de que o mundo há de ser melhor, um mundo regenerado, onde o bem vai predominar sobre o mal. É isso que está acontecendo. Um sorriso pode ser um lampejo de luz na vida de alguém. O nosso sorriso certamente ilumina e nos aproxima de uma faixa vibratória de otimismo, de esperança, de alegria. E desse modo, com o nosso sorriso, estaremos contribuindo com a espiritualidade. E, sobretudo, estaremos nos colocando na vibração do amor fraterno, receptivos aos nossos amigos, que lá do alto estão atentos, nos protegendo e nos amparando. Vamos refletir um pouquinho. O quanto temos que agradecer, mesmo em toda essa situação que estamos vivendo. Estamos aqui no nosso lar, abrigados, à luz do Evangelho. Então façamos a nossa parte. Vamos refletir ainda um pouquinho mais. Qual o bem que eu fiz hoje? Eu sorri para alguém? Eu pude ajudar de alguma maneira algum irmão, alguma irmã? Nesse exato momento, qual é o pensamento que eu registro no meu interior? É de gratidão? De aceitação das condições que eu tenho agora, nesse instante? De prontidão? O que posso fazer? Precisamos compreender o mundo em que vivemos como um espaço de transição. O mundo em que nós estamos é uma grande oportunidade de mudança para os nossos espíritos, porque evolução pressupõe mudança. O mundo, o planeta, nossa estada aqui, tem um significado, tem um sentido. Experimentar a condição humana é uma grata oportunidade para cada um de nós, espíritos que estão a caminho da luz do Pai, numa viagem de retorno ao ponto de partida. Mas esse retorno, ele pressupõe a nossa evolução. Pressupõe atingir etapas mais elevadas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas realizações. E nesse momento em que as dificuldades se tornam mais evidentes e nos atingem de um modo tão direto, tão coletivamente, é a hora de darmos o nosso testemunho de tudo aquilo que já conseguimos aprender sobre a perspectiva espiritual no plano terreno. O aprendizado é do espírito, mas o testemunho é na terra, no plano terreno, com nossos irmãos e nossas irmãs, companheiros e companheiras de jornada evolutiva. Já conseguimos aprender os valores espirituais? Os valores que estabelecem a prioridade à vida futura.
O que faz com que aceitemos que os bens materiais que possuímos não são nossos, mas nos foram dados por empréstimo, para que possamos crescer espiritualmente e ajudar nossos irmãos a que também possam crescer. É uma cadeia, é a lei de solidariedade, é um princípio que o Pai rege a sua criação. E nós somos suas criaturas. Precisamos também aprender esse princípio. E assim, diante desse chamamento, um chamamento à ação, à mudança, compreendemos que nós precisamos nos fortalecer internamente, interiormente. Precisamos ser mais fortes. A nossa fé, ela tem que ser robusta, raciocinada, para fazer com que nós possamos colocar essa fé em ação. Precisamos nos fortalecer porque somos seres ainda muito frágeis. Espiritualmente falando, nós ainda somos muito frágeis, ainda engatinhamos, mas estamos aprendendo. Essa é uma grande oportunidade de demonstrarmos isso, o nosso aprendizado. Mas sucumbimos às menores dificuldades. Para cada um de nós é um grande desafio permanecermos na faixa vibratória do otimismo, da esperança e da alegria. Às vezes, quanto custa para nós um sorriso? Por vezes, basta algum pequeno empecilho aparecer em nosso caminho e pronto, acaba por nos atingir de uma maneira tão contundente, tão forte. Um pequeno contratempo e lá se vai o nosso equilíbrio, nosso autodomínio, lá se vai o nosso sorriso. Então, como manter a chama acesa? Como manter esse sorriso que nos ilumina e que ilumina o outro? Como fazer com que a luz do nosso sorriso permaneça clara e evidente, mesmo diante das notícias midiáticas tão invasivas, tão virulentas, notícias que muitas vezes elas suplantam infertilidade, a nossa imaginação, a ficção. A realidade tem se mostrado tão dura, tão fértil em descalabros. Mas, mesmo diante de todo esse contexto tão caótico e tão difícil e complicado, porque complexo, porque de transição, porque de mudança que atinge ao planeta como um todo. Nós precisamos manter o equilíbrio. Precisamos de um mínimo de assertividade para enfrentar as dificuldades, para podermos desenvolver todas as nossas atividades de caráter profissional, os nossos compromissos familiares e tantas outras pequenas situações que constituem o nosso dia a dia, que constituem o nosso cotidiano. Precisamos manter o equilíbrio. E temos muitas condições de conseguir isso. Precisamos ser luz em tempo de muita escuridão. E onde encontrar essa luz?
onde nos inspirar, aurir as forças necessárias. Como manter a sintonia com a faixa vibratória elevada. Receptivos aos eflúvios de amor, paz, saúde e esperança que os nossos amigos do alto estão incansavelmente derramando sobre nós. Precisamos manter essa conexão com a chama que nunca se apaga. A voz que se ergueu há tanto tempo atrás, em defesa dos pequeninos. A mão que sempre está a nos abençoar. A voz em defesa de todos nós. E aquele, enfim, que nos legou a sua paz. Porque paz é uma das questões mais importantes que precisamos nos dias atuais. Uma paz que é conquista, que é mérito próprio de cada espírito. Que é fruto da reforma íntima. E aqui nós damos como fechado o círculo desse tempo de testemunho e dessa hora de evoluir. Temos as condições. A espiritualidade espera isso de nós. Nós precisamos conseguir as forças de exercer esse papel tão importante de manter o equilíbrio. Porque assim, precisamos, para manter esse equilíbrio, para nos resguardar de todo esse contexto que está ocorrendo e para que possamos ser agentes de auxílio, de contribuição, de transformação, recorrendo ao ensino moral do Mestre, recorrendo ao seu Evangelho. Nós vamos chegar no capítulo 6. O capítulo 6. O Cristo Consolador. Que não por coincidência vem logo após o Bem-aventurados aflitos. Não vamos falar das aflições, porque elas estão nos atingindo. Então, nesse momento que precisamos recarregar as nossas baterias, que precisamos nos aurir de municiar dessas energias benéficas que a espiritualidade está nos transmitindo a todo instante, nós precisamos deixar com que o nosso coração, a nossa mente, fique mais receptivo. E aí, o capítulo 6, ele encerra o advento do Espírito da Verdade. Ele fala do mestre do jugo leve. A passagem em que Jesus nos conforta. E nos confortando, ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. O mestre do jugo leve. Jesus nos diz que o seu jugo é leve porque o que ele pede de cada um de nós não é nada mais
nada menos do que obedecer à lei do Pai. As palavras de Jesus, elas estão tão atuais. Elas são uma resposta para o momento que estamos vivendo. Nós que podemos dizer que já sabemos, que cremos e que temos fé. Ao ouvir as palavras de Jesus, nós nos sentimos verdadeiramente confortados. Porque a vida futura para nós já não é mais uma perspectiva a ser construída. Nós já começamos a consolidar esse ensinamento, esse conhecimento dentro de nós. A vida futura é a perspectiva que transcende essa prisão de entendermos a vida apenas pelo seu aspecto material. Ela já descortina uma perspectiva muito mais ampla, que gera no nosso coração uma ânsia pela solidariedade. Porque a nossa verdadeira essência é sermos solidários. Nos ajudarmos mutuamente. Assim, somos mais fortes. Assim, somos felizes. Porque assim somos verdadeiramente a nossa essência espiritual. E se essa fala de Jesus nos alivia, ela também nos adverte. Porque se o jugo é leve, ele existe. E nós já começamos a conhecer a lei do Pai, de amor, de justiça e caridade. Essas palavras, elas nos aliviam a alma, mas também nos lembram que precisamos observar e respeitar a lei do Pai. Uma lei suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O amor e a caridade. E além do jugo leve, Cristo nos consola ainda mais ao prometer o Consolador. E nós, que aqui estamos, crescendo, conhecendo, aprendendo no contexto desse Consolador. O Consolador prometido por Jesus. O Consolador que meu Pai enviará em meu nome, que vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Espiritismo como Cristo redivivo. O Espiritismo que vem na época predita, meados do século XIX, cumprir a promessa do Cristo. Chama os seres humanos a observar a lei de Deus. Ensina as coisas, fazendo-nos compreender o que Jesus só disse por parábolas, porque ainda não estávamos prontos. O Espiritismo descortina, tira o véu, apresenta as leis, os ensinamentos de maneira direta, clara, evidente. Traz a consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, porque atribui causa justa e fim útil às vicissitudes que nós estamos enfrentando. E se Cristo dizia que escute aquele que tem ouvidos e olhos de ver, hoje temos todos ouvidos e olhos. Porque a linguagem é clara, é evidente. O Espiritismo nos dá fé no futuro, ampliando a perspectiva da vida além túmulo,
trazendo a vida espiritual. E assim, com esse conhecimento, e aí é que se encontra a questão da nossa hora de evoluir e da importância de cada um de nós dar o testemunho cotidiano. Porque nós temos mais chance de ter paciência, resignação e coragem para ir até o final desse caminho. O Espiritismo assim cumpre a promessa de Jesus porque para dar para nós o conhecimento das relações que existem entre o plano espiritual e o plano da matéria, entre o céu e a terra, e nos ensina da onde nós viemos e para onde nós vamos. O Espiritismo nos consola pela fé e pela esperança e nos dá o conhecimento. E assim, como eu havia comentado no início da nossa conversa, nós íamos comentar a respeito do que seria esse testemunho e que esse testemunho, em última análise, é a nossa ação no cotidiano, no dia a dia, em que devemos manter o nosso sorriso, devemos nos manter juntos a uma vibração de otimismo, de esperança e de fé, porque assim estamos tendo o mérito da evolução, porque assim estaremos aproveitando essa grata oportunidade. Temos o conhecimento que a doutrina nos transmite. Precisamos agora agir como retransmissores desse conhecimento. Não fazendo preleções, mas agindo, atuando, pequenas, mas preciosas ações, singelas ações, no nosso cotidiano, fazendo contraponto a todo esse outro entorno que aí está. Agindo com equilíbrio, afirmativamente, com ponderação, com alegria, reconhecimento, com receptividade, para que assim venha para nós essas emanações de amor e paz e saúde que estamos recebendo. Daqui a pouco, às 9 horas, a Casa Caminho da Luz, como tem realizado todas as noites de segunda, todas as noites de quinta, um trabalho de irradiação, realizando uma grande corrente de luz, coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes e seus prepostos. E todos nós, amigos da casa, frequentadores, trabalhadores, que estamos participando, estamos atuando junto, dando as mãos à espiritualidade, em prol, beneficiando aqueles e aquelas que nesse momento estão atuando na linha de frente, oferecendo o seu serviço, o atendimento nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias. Aquelas outras pessoas que estão também atuando em outras áreas de primeira necessidade. Todos esses trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente. A casa tem realizado essa tarefa. O convite que fica aqui para todos nós é que nós possamos dar esse testemunho, possamos engrossar essas fileiras, possamos nos reunir nessa grande egrégora, porque assim somos comunidade, porque assim somos junto com
com Jesus, atuando, participando, dando as mãos, nos unindo em pensamento com essa egrégora, com esses amigos do alto, que não se cansam de nos proteger, de nos abençoar. Que então fique esse convite e que eu sei que grande parte daqueles que aqui estão juntos nesse momento já estão realizando essa tarefa, já vêm fazendo isso. Mas eu exorto a importância dessa participação. Porque assim como existe essa atividade, existem outras atividades que estão sendo realizadas por trabalhadores e trabalhadoras espíritas. E precisamos dar visibilidade para isso. Precisamos nos unir a essas tarefas, porque esse é o momento, esse é o testemunho. E é a partir dessas realizações e dessas ações que estaremos galgando mais um degrau nessa jornada evolutiva. O nosso futuro é luz. Estamos nos encaminhando para um outro momento, para um mundo de regeneração. E nesse instante, a espiritualidade precisa que nós possamos contribuir para que mais e mais pessoas possam ter essa compreensão, para que possam conseguir equilíbrio para passar por esse momento. Eu espero, do fundo do coração, que essas palavras possam ter ajudado um pouco para que nós tenhamos clareza de tudo que estamos passando faz parte do processo evolutivo. E que Deus é o nosso Pai, Jesus, o nosso mestre e guia. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Caminho da Luz. Que assim seja.